Muito bem, fala pessoal, vamos agora para o nosso Papo de Position desta semana. Meu nome é Luiz Fernando e toda a semana eu trago para vocês o nosso Papo de Position, o nosso Papo Domingal. Bom, este Papo de Position é um papo extremamente especial porque é o nosso último vídeo de Position do ano. Apesar que nós ainda temos mais um final de semana neste ano aqui, eu vou aproveitar aí, na verdade, as duas próximas semanas para um descanso, né? E também aí para refletir e terminar alguns estudos que eu estou desenvolvendo aqui para vocês no canal, beleza, pessoal? Mas o canal não ficará sem vídeos, tem mais 2 vídeos que eu vou subir para vocês até o fim do ano, então teremos vídeos sim agora nessas duas últimas semanas, beleza, pessoal? Bom, chegando aí ao fim de 2020, né, pessoal? Um ano que pareceu aí ter 390 dias, né? Um ano que nunca acaba, né? E um ano extremamente desafiador e principalmente um ano que acho que todos nós vamos sair aí mais fortes, né? Mais cascas grossas do que nunca, né? Não só pelo mercado financeiro, mas por tudo que este ano veio a nos ensinar. Então, creio que é um ano aí que vai ficar marcado em nós para sempre. E vocês que acompanharam aqui o canal desde lá de janeiro, vem acompanhando aí a nossa construção, vídeo após vídeo, de uma construção de mindset, uma construção de mentalidade alicerçada nos conceitos do Trend Following, que nós provamos aí, mostramos ser sim possível superar aí o mercado, mesmo apesar de todos os eventos mais traumáticos que nós podemos ter, eventos raros que, infelizmente, né, ou felizmente, acontecem no mercado mais do que nós esperamos. E apesar de que o ano foi tão desafiador, na verdade, como eu falei para vocês, este ano aqui nós acabamos aí com uma rentabilidade superior ao Ibovespa. Apesar que o Ibovespa resolveu andar muito, né, nesse final de ano, a carteira, as duas carteiras, na verdade, que eu coloco aqui para vocês, estão com uma performance ainda muito superior ao próprio Ibovespa no ano, fechando aí com uma performance muito bacana. Se nós colocarmos, na verdade, ainda a diversificação internacional, a rentabilidade esse ano fica muito melhor e é assim que nós vamos construindo aí, passo por passo, a nossa fortaleza de investimentos, né, pessoal? Bom, queria colocar para vocês o que, pessoal? Eu vou fazer um vídeo ainda esse ano aqui para vocês sobre o que eu espero para o ano de 2021. Sim, eu comprei 2 pilhas novas e vou colocar na minha bola de cristal e ver o que ela vai dar. Na verdade, sem brincadeiras, mas falando sério, pessoal, o ano de 2021 parece ser um ano extremamente relevante para o investidor porque o mercado sinaliza coisas muito importantes, coisas que podem e se acontecer, tendem a beneficiar principalmente o investidor brasileiro. E uma coisa que isto está em mente, e uma coisa que eu quero colocar para vocês, de uma forma bem rápida, mas relevante, é este gráfico aqui que eu coloquei lá no grupo do Telegram, mostrando o que, pessoal? Mostrando os ciclos das commodities, né? Então nós temos aí, desde lá de 1900 e quanto que está esse gráfico? Deixa eu ver aqui. Desde lá de 1970, né, nós temos os grandes ciclos de commodities. Então nós tivemos lá em 1970 um grande ciclo, né? Depois nós tivemos em 90 um grande ciclo e depois aí em 2008 um grande ciclo, né? E nós temos, por essa visão, o mercado num ponto extremamente barato, né, para estes ativos, né? E vocês sabem que o Brasil basicamente é extremamente aí beneficiado por este cenário. Para corroborar com isso, basta olhar o quê? Basta olhar aí o nosso PIB, né? O nosso PIB aqui que está desde lá de 1967, vocês podem observar aí que os grandes ciclos do nosso mercado, do mercado com uma forma geral, né, da nossa economia, acontecem linkados aí com ciclos de commodities. Então notem aqui como nós tivemos um grande ciclo de crescimento do PIB, né, até 1971, 72, e o mercado entra num grande período aí de correção, né, do PIB, o PIB caindo, né, ou pelo menos fazendo altas menores. Depois nós tivemos um grande ciclo aqui nos anos de 1990, né, mais uma vez linkado também lá com o ciclo das commodities, e por último aí até o ano de 2008, um período muito forte de crescimento
da economia brasileira, também aí correlacionado com o ciclo aí das commodities. Ou seja, pessoal, se nós realmente estivermos diante de um ciclo de crescimento dos ativos ligados a commodities, né, nós devemos ter não só um crescimento da Bolsa Brasileira, mas da economia de uma forma geral. Vou explorar mais isso com vocês nos outros vídeos que eu vou fazer, mas vale a pena vocês terem isto em mente. É um assunto bem relevante que nós já temos falado aqui muito no canal, principalmente dos ativos, né? A própria CSNA, Uzi Minas, Gerdau subindo, PetroRio, né? Subindo muito forte, deixando sinais não só no preço, mas também no volume, como eu venho falando aqui para vocês já há algum tempo. Bom, pessoal, dito isso, eu quero falar aqui com vocês do Ibovespa. Como sempre, não se esquecendo, pessoal, não deixem, na verdade, de clicar aí no like e também seguir aqui o canal, beleza? Bom, Ibovespa na tela, vamos dar uma olhada o que temos. E o que temos, pessoal? Sim, a famosa recuperação em V aconteceu, né? O Ibovespa, que caiu pra caramba lá até o mês de março, subiu também de uma forma muito forte até aqui, né? E voltando no passado e olhando lá os vídeos que nós construímos aqui lá nos meses de, na verdade, outubro, novembro, nós tínhamos falado isso, né, pessoal? Que o mercado aqui estava num grande ponto de definição e que o rompimento dessa região poderia sim trazer força compradora para jogar os preços lá para a região do topo histórico, marcado nos 119 mil pontos, e foi isto que aconteceu, né? Agora a pergunta de 1 milhão ou 1 trilhão de dólares. O Ibovespa tem força para passar dessa região? E aí que eu queria trazer para vocês um conceito, que é o conceito que eu já venho falando muito aqui, que é o do próprio OBV, pessoal. Eu não sei porque no TradingView não aparece o OBV aqui, né? Então vou abrir aqui o Profit Chart. Dentro do Profit Chart nós temos o quê? Nessa linha azul clara, pessoal, se nós observarmos, o próprio OBV já... Opa, calma aí que eu fiz alguma coisa errada, voltei. O próprio OBV já superou aquela região do topo, né? Olhem aqui, enquanto o Ibovespa não rompe ainda a região do topo, nós temos aí o próprio OBV já ultrapassando há muito tempo essa região. Então, por este critério de acumulação de capital, acumulação de volume, pessoal, sim, seria esperado um rompimento desta região aqui do Ibovespa para as próximas semanas ou próximos meses, tá? E isto seria um sinal muito comprador para a nossa bolsa no ano de 2021. Porém, para ser sincero com vocês, e acho que um conceito que vocês devem ter em mente para os próximos eventos, para as próximas semanas, na verdade, é o que, pessoal? A nossa famosa relação de risco-retorno, né? Então eu vejo o mercado, neste momento, com uma situação muito mais côncava, né, do que convexa. Ou seja, nós temos aqui uma situação onde a gente pode até se expor para ganhar pouco, ao meu ver, e o risco de prejuízo é muito maior. Ou seja, aqui, após o mercado subir por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semanas, o que é um evento até bem raro para o Ibovespa, né? Seria esperado alguma correção, seja ela de uma forma mais lateral, então o mercado ficar aqui lateralizado por algum tempo, ou até mesmo uma correção mais aguda, né? Fato é que o mercado pode até nas próximas semanas romper essa região e subir por mais algumas semanas, mas eu ainda não veria este ponto aqui como um ponto importante para novas alocações. Sim, alguns ativos específicos podem estar dando sinal nesse momento, mas a grosso modo, pessoal, 99% do mercado neste momento está sem oportunidades de compra para um longo prazo, tá? A relação risco-retorno nesse momento não é das melhores, então muita cautela em novas compras neste momento aqui. Vale ressaltar também que o Ibovespa vem surpreendendo muito, né, pela sua força, né? Na verdade, o mercado, se nós compararmos o próprio Ibovespa com o Small, né, o Small 11 nesse caso aqui, nós notamos que o Ibovespa já está em zona lá de topo histórico. Deixa eu só desligar aqui meu celular, pronto. Enquanto o Small ainda não, né? Então, se nós pegarmos aqui deste ponto até o topo, nós temos ainda no Small aqui
um gap de 9%, enquanto no Ibovespa essa correção já aconteceu, né? O mercado já está lá no seu topo histórico. Então temos uma seletividade neste momento no mercado. Fato é que esta seletividade não acontece só no nosso mercado, né? Se nós observarmos o mercado americano, vocês podem ver o quê? Nós podemos ver o quê? O mercado americano também, ó, fazendo novas altas através do S&P ou até mesmo do Dow Jones, né? Enquanto o índice Nasdaq ainda está para trás, né? Não consegue fazer novas altas. Gozado, né, pessoal? Enquanto todo o mercado falava das techs, das empresas mais arriscadas de tecnologia, de negócios inovadores, né? Esse final de ano foi marcado aí por um apetite muito maior do investidor para ativos da economia, digamos, da economia real, né? Curioso, bem curioso isso, né? Enquanto todo mundo apostava no Nasdaq, né? O mercado foi para o outro lado. Mas em si, de fato, é que nós temos ainda os 3 índices americanos em uma sólida tendência de alta, sem nenhum ponto, sem nenhum sinal de correção no momento, tá, pessoal? Apesar de todo mundo e termos muitas pessoas aí muito pessimistas com o mercado neste momento, nós não temos nenhum sinal de correção, seja no S&P, seja no próprio Ibovespa, tá? Falando aqui com vocês do próprio IVVB11, nós temos aí esse ETF que replica o S&P congestionado, né? Na verdade, ele numa correção lateralizada aqui, né? Então, isso se deve, na verdade, por causa do dólar, né? Que vem corrigindo de uma forma mais aguda. Na verdade, nesse momento, nós temos o dólar perdendo a média de 50 períodos, né? Deixando essa semana de fato um candle comprador, mas um candle mais de dúvida, né, do que de compra, né? Após 1, 2, 3, 4 semanas, temos aqui um candle que poderia ser interpretado por muitos como um candle aqui contra a tendência, né? A tendência que é de baixa nesse momento, temos esse candlezinho aí, principalmente para quem busca oportunidades nos gráficos mais curtos, como o diário ou até mesmo o gráfico de 60 minutos, tá, pessoal? Então vale a pena ficar atento, principalmente para quem opera este tipo de ativo. Aqui eu ficaria muito atento caso o mercado venha a superar a máxima dos R$ 5,15 no gráfico do dólar, beleza? Bom, mas acho que o grande destaque da semana e do mês, né? Na verdade, antes de falar de Bitcoin, vale a pena nós olharmos aqui o índice dólar, né, pessoal? Aqui a cesta de moedas contra o dólar, né? E o dólar segue numa pressão de venda muito grande, né? Nós temos aí esta semana mais um candle de baixa, né? Logo o mercado se aproximando daquela zona de suporte que nós já havíamos conversado algumas vezes, né? Então notem a força vendedora que nós temos aí no dólar com relação a outras moedas no mundo. Então temos sim o dólar perdendo valor aí com relação às moedas, principais moedas mundiais, né? Bom, falando com vocês aqui agora sim do Bitcoin, que porrada do Bitcoin, né, pessoal? Alta de 26% na semana, né? 26% na semana, corroborando com aquilo que nós havíamos falado tanto e tanto aqui, né, pessoal? Este ponto de rompimento aqui do mercado na sua máxima histórica, após o mercado corrigir por 1, 2, 3 semanas, eu falei para vocês nas últimas semanas que aqui era um ponto importantíssimo de start para quem busca alocações nesse tipo de ativo, né? E o mercado simplesmente aí pagando e pagando muito bem o risco dessa transação, né? Nós tínhamos aqui um risco de 11% para esse ponto de compra aqui, e o mercado aí já evoluindo 20%, né? 2 vezes o risco dentro deste trade aqui no Bitcoin. Fato é que para quem buscou esse tipo de operação, eu não vejo nesse momento aí motivos para desfazer da posição, né? Poderia até desfazer de parte dela, mas talvez tentar carregar aí a maior parte para talvez um grande ciclo que o Bitcoin está desenhando neste momento, pessoal. Importantíssimo esse movimento aí do Bitcoin nesta semana. Para terminar, vamos falar aqui dos juros, né? Vamos falar aqui dos juros mais curtos de 2023, que nós temos o que? O mercado sentindo aquela região que foi aqui
o pivô, né, de alta dos juros, né? Então o mercado fez esse pivô de alta lá em agosto, né, rompendo e até evoluindo aqui bastante, né? O mercado teve uma evolução de 22% nesse período e agora corrige, tocando novamente esta região aqui, tá? Então, temos aqui uma região importante de suporte nos juros mais curto. Já nos juros mais longos, a vaca já foi para o brejo, né? O mercado perdeu a região de suporte, deixando aí um candle vendedor essa semana. Olhando para este gráfico aqui, o ponto de suporte só estaria lá no 6,76%, o que dá aí uma, uma janela de crescimento muito grande aí para o próprio Ibovespa, seguindo a correlação dos juros contra o nosso mercado, tá? Chama atenção, pessoal, o quê? Chama atenção os juros americanos, né? Então, após essa longa perna de baixa que os juros fez aqui durante os últimos anos, né? O mercado aí americano fez essa congestão, essa longa congestão aqui, e neste momento aí dá toda a pinta de um possível rompimento, tá? Passando para cima tanto da média de 50 quanto de 10 períodos. Então eu ficaria bastante atento para esse ponto aqui nos juros americanos, o que pode ser um gatilho aí para o aumento dos juros não só lá, mas também no mundo como um todo, tá? Importante zona de observação aqui nos juros norte-americanos, tá? Vamos lá, deixa eu falar agora com vocês do que? Vamos dar uma olhada aqui nos ETFs, dos ETFs aí de diversos países. Nós podemos ver como estão os países não só com a sua moeda, mas como os ativos de risco, né? A bolsa de valores de outros países, né? Temos aqui, para começar, o próprio EWZ, tá? Que mostra a nossa bolsa praticamente dolarizada, né? A grosso modo podemos falar assim. O mercado aí seguindo com muita força para a busca lá dos 47 dólares, né? O mercado rompendo essa região aqui que foi vencida, né? Abre espaço para a próxima região dos 47 dólares. Aqui, pessoal, a nossa bolsa muito surrada, né? Em dólares, né? Nós podemos ver aqui que lá desde 2008, corroborando novamente com aquilo que eu falei para vocês, os ciclos das commodities, né? Nós tivemos o topo do mercado em 2008, onde aqui este ETF custava 101 dólares, né? E aí o mercado passando por um grande bear market, né? Mesmo aqui este ano que o mercado subiu bem, do ano passado, na verdade, que o mercado subiu bem, né? Só foi uma correção, né? Um repiquezinho. Aí o mercado afunda no crash de novo e agora temos o mercado tentando se recuperar. Fato é que deste ponto até o topo, a máxima histórica, né? Nós temos ainda uma relação aí de 172% de possível ganho caso o nosso mercado volte para um grande ciclo de alta. Notem aqui que curioso, ó, se nós pegarmos aqui todo aquele ciclo de 2002 até 2008, nós tivemos uma apreciação dentro do mercado brasileiro de mais de 1.300%, tá? Então, uma fortíssima alta dentro desse período, corroborando novamente com aquele gráfico que eu mostrei para vocês. Então, sim, se esse gráfico aqui estiver certo, nós poderíamos ter aí um ciclo muito positivo para o nosso mercado. Curioso, né, pessoal, isso, porque neste momento, difícil alguém que tenha isso, né, em mente, né? Alguém que poderia falar, não, eu vejo o Brasil lá na bolsa a 200 mil pontos, né? O dólar era R$3, né? Pouquíssimas pessoas com esse tipo de pensamento nesse momento, mas nós devemos sempre estar o quê? Fugindo um pouco do senso comum. Então, quando todo mundo acha que o dólar vai a 10, 15, por que não pensar num ciclo um pouco diferente? Apesar que, nesse momento atual, isso possa ser extremamente difícil de ser imaginado, tá? Bom, mas esse crescimento não acontece só no Brasil, né? Nós temos aí diversos mercados, como por exemplo o Chile, né? E superando a média, passando para cima dela, né? Então, um movimento clássico de repique. Aqui também o Peru, então todos mercados emergentes, né? Mostrando força. A própria China, a Índia, né? Na verdade, em topo histórico, né? Mostrando muita força no crescimento deste país, né? Dos ativos desse país. Mas nós temos aqui a própria Colômbia mostrando força também, Rússia também, né, acima da média de 50 períodos, a própria China também, né, aqui num pullback, após aquele topo rompido, né, o mercado faz um clássico movimento que parece ser um pullback aqui, né, então seria esperado um movimento
como neste ETF aqui, tá? Então, o mercado, de uma certa forma mundial, mostrando bastante apetite ao risco neste momento, pessoal. Então, diversos aqui ativos, diversos países. Vejam aqui como a Suíça, né, rompendo também lá o topo histórico dentro desse ETF, que é o EWL, para quem procura aí no TradingView. O próprio ouro, que vinha aí numa correção longa essa semana, fazendo no gráfico mais curto um pivô de alta, né? Olhem aqui, clássico pivô de alta, olhem. Aqui nós estamos vendo o gráfico diário, né? Fazendo esse zigue-zague ascendente, passando para cima da média de 50 períodos, mais fácil de ser visto, né? Fazendo pivôzinho de alta aqui, a própria prata também, né? Fazendo esse movimento, rompendo essa linha de tendência de baixa inclinada aqui que nós desenhamos no passado, tá, pessoal? Então, a grosso modo, o mercado, de uma forma geral, com um crescimento bem relevante neste final de ano, tá bom? Bom, então é isto, passamos aí, fizemos um grande overview, né, uma visão aí geral sobre os mercados. Vamos observar agora o que, pessoal? Vamos observar agora os ativos que eu tenho em carteira. E para começar, eu quero trazer para vocês os dois ativos que eu montei novas posições nesta semana. Então, para começar, como eu havia comentado com vocês na semana anterior, o primeiro foi aí uma compra da SEQL3 ou Sequoia, né? Sequoia Log, que esta semana teve um rompimento aqui na zona dos R$ 20,44. Lembrando que este é um ativo novo de mercado, apesar que nós temos nesse momento um certo apetite por esse tipo de ativo, né? De IPO recente, então nós vamos falar mais para frente aí de outros ativos que vêm performando muito bem nesse fim de ano. Este foi um ativo que deu aqui ponto de entrada. Eu montei minha posição aqui dentro de SEQL3, tá? Outro ativo que eu montei uma nova posição essa semana foi a Tesla, pessoal. Tesla, sim, Tesla que essa semana fez uma movimentação de quase 14% de alta. Se nós observarmos aqui o nosso BDR, nós tivemos uma movimentação de 11,38, gerando aí um novo ponto de compra dentro de Tesla, tá, pessoal? Então, mais uma posição. Esta é a minha segunda posição em Tesla. Stop ficou ali na zona dos R$ 90,27. Vamos seguir aí com essas duas posições em aberto em Tesla, tá? A Tesla vem uma força muito grande, não só aqui nesse BDR, mas no mercado americano. É um dos principais ativos do ano, tá, pessoal? E para chamar a atenção, eu nem falei com vocês dos índices setoriais, mas como sempre, eu já bati muito na tecla, mas pessoal, IMAT, para quem conhece, para quem já viu os vídeos aqui, sabe o quanto que eu venho falando aí do IMAT, pessoal. O IMAT essa semana, mais 6,76%. Aí vocês falam, pô, Fernando, mas quais são os ativos que compõem o IMAT? Pessoal, muito fácil, vocês podem vir aqui no Google, tirar aqui, nossa, abriu Papai Noel, calma aí, deixa eu voltar aqui que bagunçou tudo. No Google, pessoal, vocês podem vir aqui colocar IMAT, composição da carteira, muito simples, tá? Vai abrir aqui o site da B3, vocês podem verificar o que? Está aqui a composição da carteira do IMAT, né? Vamos, abre. Bom, foi, olha lá, então temos o quê? O principal ativo em participação é na verdade, aqui nós temos a Vale, desculpa, já ia falar CCNA, né? Vale sendo o principal ativo da carteira desse índice, seguida aí por Suzano, Gerdau e a CSNA. Então, aqui os principais ativos e os principais ativos que também decolaram nesse final de ano, né, pessoal? Então, temos sim o IMAT performando muito, muito bem neste fim de ano, carregando aí os principais ativos. E não dá para falar do IMAT se nós não falarmos aí da própria CSN. Que porrada, né? Mais 7% de alta nessa semana, após este rompimento que nós falamos aqui do topo histórico anterior, como vocês podem ver, o ativo simplesmente decolou, né? Decolou aí 3 semanas em alta. Deste fundo, até então, nós temos uma valorização de 56% dentro do CSNA, que não é pouca coisa, né, pessoal? Então, esse movimento basicamente todo capturado aí dentro do setup de trend following mais curto, né? Própria também a
o Gerdau, né, mais um ativo da carteira aí que eu fiz compra há algumas semanas, essa semana mais uma alta de 8,48%, e a Uzi Minas, né, esta semana aí subindo 5,34%. Na verdade, nós não estamos ainda nos destaques, né, mas acho que vale a pena citar para vocês o quê? Aqui na Uzi Minas nós temos aí uma possibilidade de uma nova posição. Eu vejo aqui nos R$ 14,70 como uma nova possibilidade de compra em Uzi Minas, tá? Bem bacana. Não é de hoje que nós já vínhamos falando desses ativos, né, pessoal? Bom, Oi, para quem gosta de Oi, esta semana, após o mercado subir por 1, 2, 3, 4 semanas, né, nós tivemos uma correção em Oi de 7,20%. E aí, aquilo que eu falei para vocês, pessoal, dentro desse fractal de subida que o mercado fez aqui, não tínhamos nenhuma posição ou nenhum ponto para uma montagem de posição em Oi, né? Nenhuma relação de risco-benefício muito atrativa. Porém, com essa correção aqui, para quem não tem este ativo em carteira, começa a ficar interessante o quê? Observar aí o ponto dos R$ 2,50, claro, com toda a cautela que uma empresa em recuperação judicial, uma empresa cotada a R$ 2,50 inspira, né, pessoal? Mas sim, Oi vem numa movimentação muito relevante, né? Eu até vou estudar nessa semana a possibilidade, talvez, de uma nova compra de Oi. Talvez não seja o ativo que eu queira colocar mais risco nesse momento na carteira, mas sim é um ativo a ser observado, tá? E deu o que falar essa semana, na verdade, a própria Eternit, né, pessoal? Eternit, que é um ativo que vem subindo muito, né? É um ativo extremamente volátil, né? Ativo que a cada semana se movimenta lá mais de R$ 5 de movimentação por semana. Essa semana o mercado chegando a cair aí mais de 10%. Mas na verdade, seguindo a lógica, pessoal, nós temos em Eternit uma correção natural, né? Após toda essa movimentação de alta, normalmente nós tivemos o quê? O ativo corrigindo por 1, 2 semanas, o ativo rompe. Ativo corrige por uma semana, rompe. Ativo corrige por uma semana, rompe. 1, 2 semanas, nós poderíamos até esperar na próxima semana uma movimentação de alta. Notem que esta semana já foi marcada por uma forte entrada de compra aqui neste ponto de suporte, né? Mercado praticamente tocando a média de 10 períodos aqui. O problema é o que? A grande volatilidade do ativo. É muito difícil fazer uma alocação em um papel como este, né? Ainda mais quando nós observamos no passado e nós vemos que o ativo está praticamente aí na sua máxima histórica do gráfico, né? Então, neste momento, também aquela relação de risco-retorno que nós conversamos aqui, neste momento não se faz presente, né, pessoal? Então, para quem não tem este ativo em carteira, eu não vejo ponto ideal de compra. Eu venho falando isso para vocês desde quando? Desde aqui, né? Nós estamos conversando, pessoal, não vejo ponto de entrada para quem não tem Eternit ainda em carteira, né? Ponto de entrada tradicional foi aqui, ó, aqui nos R$ 5, nos R$ 6, tá? Não agora, tá? Então agora, para quem tem o ativo em carteira, o ideal é conduzir, aí eu conduzo pela média móvel, você pode ter diversas formas de conduzir o seu trade, né? E conduzir esse ativo para ver se o ativo consolida por mais tempo ou quem sabe tem força aí para tocar lá os seus R$ 21,18, tá? Que é um ponto mais relevante de resistência que eu vejo neste momento, beleza, pessoal? Bom, quero falar agora com vocês de outro ativo da carteira, que foi a Mercado Livre, pessoal. Mercado Livre, como eu vinha falando aqui de Mercado Livre, vem demonstrando muito mais força do que os seus pares, né? Se nós pegarmos a própria BTOW, né? BTOW está apanhando e muito do mercado neste momento. Olhem lá, a longa correção que esse ativo vem fazendo, a própria Via Varejo, pessoal, de lado desde julho de 2020, mais de 6 meses de lado, né? Aqui a própria Magazine Luiza, se nós observarmos também, uma correção aí neste período. Enquanto isso, nós temos o quê? Nós temos aí Mercado Livre superando a sua máxima histórica, né? Então, dentro dos ativos de comércio eletrônico, podemos falar assim aqui do Brasil, nós temos sim, o mercado dando maior preferência neste momento para
Mercado Livre, tá? Até mesmo se nós pegarmos aí o próprio gráfico da Amazon, tá? Para comparar aqui, olha, enquanto nós temos a Amazon lateralizada, nós temos aí Mercado Livre rompendo a sua máxima histórica nesse momento, beleza, pessoal? Eneva é um case que está difícil, né, pessoal? Eneva é um case que, olhando para o passado, toda essa simetria aqui até brilha os nossos olhos, né? É uma simetria bem atraente, mas o ativo tá funhé faz tempo, né? Um ativo que não vai, não vem, não vai. Dá sinal de compra, lateraliza. Dá sinal de compra, lateraliza. Então é um ativo aí que está difícil de ser operado neste momento, apesar que eu vejo com muito potencial o Eneva aí para o ano de 2021. Mesmo caso segue aí a própria PTBL, enroladaça, né, de Ladol. Localiza que nós temos também uma correção, apesar que é uma correção mais estreita, o que dá até, como eu já havia falado para vocês, uma possibilidade interessante, né, de risco-retorno. Nós temos o quê? Um ativo com stop de 9%, para um ativo que vem performando aí como um dos melhores do ano de 2020, né? Então, vale a pena sim observar aí a própria Localiza durante este finalzinho de ano, tá? Outros ativos que eu quero comentar com vocês da carteira é a própria VEG, né, pessoal? Que eu falei o que na semana passada? Que VEG estava em um ponto importante de suporte, que nesse ponto aqui nós deveríamos esperar sim uma força compradora no mercado. E olha o que aconteceu, bingo, né? O mercado aparecendo, os compradores defendendo essa região dos R$ 71 em VEG, né? Temos um candle que chegou a ser melhor durante a semana, um candle mais forte, de alta, né? Essa semana fecha com um candle de dúvida, tá? Mas aí um candle que chama atenção, né? Deixa eu até colocar o raio do volume que não está aqui no gráfico. Só um minuto que eu vou colocar o volume. Ficou todo estranho, né? Deixa eu colocar para baixo aqui. No volume nós temos sim um volume até relevante, né? Superior às das últimas semanas. O mercado até sim dá pinta aí de um possível ponto de compra em VEG, tá, pessoal? Um outro ativo que aconteceu isto essa semana foi a própria Magazine Luiza, né? Após uma queda de 1, 2, 3, 4, 5 semanas, esta semana nós tivemos uma alta de um número cabalístico aí de 666, né? 6,66%. Eu sei lá o que isso quer significar, espero que sejam novas altas no ativo, né? Mas nós temos sim uma alta essa semana, tá? Que chega aqui e praticamente engole os candles das últimas 3 semanas, então sim, é um movimento relevante. Fato é que o volume poderia ser melhor, né, dessa movimentação, mas sim, dá pinta do mercado aqui tentar achar um fundo dentro de Magazine Luiza, né, terminando essa correção aí mais momentânea dentro do ativo. Eu acredito que caso o mercado tenha forças aqui para romper os R$ 25,20, nós deveríamos ter aí mais compradores se apresentando para aquisição deste ativo, beleza, pessoal? Não é o meu tipo de setup que eu gosto, mas tem muita gente aqui que vai buscar aí um ponto de compra aqui nesta superação na próxima semana, tá bom? Um ativo que vinha em carteira sem muito brilho é a própria Shu, que essa semana faz uma movimentação de 9%, tá? Mas eu vejo ainda o ativo bem enrolado dentro desse longo alargamento que nós estamos vendo aqui, tá? Eu não vejo nada também a ser feito nesta situação Shu. Bom, pessoal, então é isto. Terminamos aqui a visão sobre a minha carteira. Agora vamos falar então dos destaques, né? Temos bastante coisa, na verdade, essa semana para falar dos destaques. E eu quero trazer aqui um ativo que, cara, não é um ativo que eu gosto de ter em carteira, não é um ativo que fala, nossa, é o ativo da década para comprar, né? Mas é um ativo que chama a atenção, tá? Eu vou até colocar esse slide aqui, essa imagem lá no grupo do Telegram, que é a Light, pessoal. Light, eu fiz esse estudo aqui e olhem que curioso, para dizer de passagem, vou até tirar as médias para ficar mais um gráfico limpo. Olhem que curioso este padrão, este desenho que nós temos em Light. Ativo que está tocando novamente o quê? A máxima histórica, tá? Então, este ponto foi relevante em 2000, 2011, 2014, 2017,
2019 e agora em 2020, tá? E o que isso normalmente significa? Significa que o mercado corrige após tocar ali, tá? Foi o que aconteceu aqui, foi o que aconteceu aqui, foi o que aconteceu aqui, tá? Só que notem que se nós pegarmos aqui desde 2000, nós temos um longuíssimo, né? Retângulo não, é um triângulo, né? Um triângulo ascendente de longuíssimo prazo, pessoal. E olhem que mais curioso que nós temos, né? Nós temos o próprio OBV dando um sinal aí extremamente absurdo de acumulação dentro de Light, pessoal. Então temos sim aí Light chamando muita atenção, tá? Neste tempo. Não é um tipo de ativo que eu gosto, não é um ativo que eu esperaria ver multiplicar por 3 nos próximos anos, tá? Mas nós devemos ter o que a gente acha e o que o mercado está nos dizendo. E sim, Light é um ativo a ser observado. E aqui seria legal, e aqui até o ponto bacana, pessoal, que inspira até mesmo quem busca compra, mas mesmo quem está buscando venda, né? Quem vê todo esse padrão que o ativo faz no mercado aí, e não estaria errado buscar uma venda aqui. Deixa eu só dar um zoom aqui no gráfico, senão vocês não vão ver nada, né? Ativo que está lateralizado, subindo aí com uma força muito baixa, né? Temos aqui um candle que testa a máxima histórica e deixa até um candle vendedor. Não seria todo errado, tá? Uma venda aqui, ó. Não seria todo errado, tá? Uma venda aqui, buscando toda esta... Meu Deus, o gráfico esse movimento é tão longo que o gráfico nem aparece. Toda essa movimentação de venda, uau, 68%, tá? Não seria errado não, tá? Mas também não seria errado apostar na compra. Então, um raríssimo caso que sim, para os dois lados, terão muitos players apostando neste ativo, tá? Light é o primeiro da lista. TPIS, né? TIPS, né? TIPS, que nós falamos bastante nas últimas semanas, também é um ativo exótico, cotado a R$2. Nessa semana faz uma movimentação de 17,27%. Toca esta região dos 2,50, uma região importante. Nada também a ser feito nesse momento. Basta só entrar na nossa lista de grandes destaques, tá? Mas como destaque também parece que a Lynx finalmente acordou, né? Segue aí mais uma semana em alta, próxima da zona de rompimento. É mais um ativo que eu estou a observar aí para as próximas semanas. Tem mais um ativo que me chama muita atenção, pessoal, que é Smiles, tá? Smiles vem numa força de recuperação muito grande, lá desde o seu último fundo até aqui, 169% de alta. Esta semana nós temos um candlezinho vermelho, michuruco, tá toda a pinta disso aqui ser um candle único, tá? Uma barra única que o mercado poderia acionar na próxima semana, tá? Então tá toda a pinta de ser isso aqui, tá? Chama bastante atenção. A própria Locamerica, que mais uma vez também bem parecido o gráfico com a Localiza, né? Locamerica, Localiza, esta semana lateralizada, mercado aqui dentro desse range estreito, tá? Aqui, ao meu ver, vale a pena observar este ponto de rompimento aqui, tá? Agora eu vou falar dos ativos aí de pouquíssimo tempo, né? Os caçulas de mercado que vem subindo aí de uma forma muito doida, né, pessoal? Primeiro é a própria Melius, né? Cash 3, essa semana com uma alta de 22%, já tinha subido 21% na semana anterior. Desde o IPO, o ativo aí despirocou, né? 60% de alta. Volume que acompanha esta movimentação, mas novamente aí sem uma grande assimetria para compras, né? Ativo sem histórico, né? Vamos observar só e esperar alguma correção dentro desse ativo. A própria Enjoei, né? Enju 3, ticker horrível, mas beleza. Aqui essa semana subindo 18%. Temos a Lavi, né? Lavi, LAVV3, essa semana subindo 0,90, mas na semana anterior subindo 17%, né? Os ativos aí com pouco tempo, o mercado com muito apetite ao risco dentro desses ativos. Aqui eu só vejo neste momento como observação, tá? Banco Inter, pessoal. Banco Inter, o ativo malandro, né? Tirou a gente 2 vezes já esse ano do trading em Banco Inter, que esta semana sobe mais 10%, e que porrada, né? Desde o fundo aqui, alta aí de 90% em Banco Inter, né?
ativo muito, muito, muito bacana, né? Não vejo também ponto de entrada, mas vale aí como observação para todos vocês. Semana passada nós comentamos aí da própria Taurus Armas, né, pessoal? Taurus Armas que corrige por 2 semanas, tá? Fica interessante ainda, ao meu ver, esta zona aqui dos R$19,69. A mesma coisa em azul, que nós falamos na semana passada. Aqui o mercado faz mais uma semana de correção, mas também azul está bem bacana, né? Bem azul, né? Azul está bem interessante para um possível trade aí dentro desse ativo. Então temos bastante oportunidade, mas olhem, de fato, se nós formos ver aqui, poderia falar em Light, talvez, a própria Smiles, né? E azul, tá? E a Forjas Taurus. Esses seriam os ativos que nesse momento geram alguma possibilidade para compra. Para ser sincero com vocês, eu vejo que, pessoal, uma assimetria se abrindo na ponta da venda, né? Então, em qualquer correção que nós podemos ter no mercado, temos ativos bem interessantes para uma venda, tá? A própria Minerva, que eu venho falando com vocês já há algumas semanas, continua bem atrativa para a venda, aí nos 9,48. Lojas Americanas também, apesar da alta dessa semana, não se desfez aí o ponto interessante de venda, tá? Continua a observar Lojas Americanas, R-Log, né, a Cosan Log, também esta semana com alta de 5%, não desfez o cenário vendedor do ativo. A própria Rail, né, Rumo SA, também esta semana ainda não desfazendo o perfil mais vendedor nesse momento, tá? Eu vejo como ponto de entrada o 18,50, o problema é a proximidade desse outro fundo aqui, né, que mela tudo, né? Então nós temos aqui um ponto de entrada, mais um fundo logo abaixo, o que deixa muito mais confortável. Um ativo que eu estava vendido até algumas semanas atrás é a própria Sabesp, né? Sabesp que corrigiu, esta semana faz um candle aí bem vendedor, tá? Não seria errado, tá? Uma entrada aqui neste ponto para uma venda em Sabesp. Sabesp tem uma boa simetria aí de relação risco-retorno, ao meu ver, na venda, tá, pessoal? Então temos bastante coisa aí, principalmente as maiores oportunidades na venda do que na compra, legal? E para terminar o nosso último vídeo, vamos falar aí dos ativos que vocês pediram lá no nosso Telegram, tá? Sempre no Telegram, na sexta ou no sábado, eu abro uma caixinha para vocês colocarem lá os ativos e eu vou agora comentar sobre eles. Deixa eu só observar aqui uma coisa, pessoal, um minutinho. Beleza, então vamos lá. Começar falando aqui de Unip 6, né? Unip, que é um ativo que eu tenho ele no coração, desde esse mega trade aqui que esse ativo proporcionou lá nos anos de 2016 até 2018. Neste momento, sim, nós temos o ativo passando para cima do seu topo histórico. Se nós observarmos no gráfico mensal da vida, vocês vão ver que tudo isto daqui, ó, que eu vou agora marcar para vocês, pode ser sim interpretado como um grande ponto de consolidação após uma grande alta, tá? Então, tudo isso seria só um ponto aí de descanso para uma retomada da tendência, tá? O ponto é que, falando neste momento, pessoal, não temos também ponto de entrada atraente em Unip. Mais um ativo que sim está bacana, mas eu não vejo assimetrias nesse momento. Falando aí de TOTUS, que foi um ativo que eu estava comprado, né? Um ativo também difícil nesses últimos tempos. TOTUS que deu um sinal de compra aqui. Deixa eu colocar até mais aqui para vocês verem. Então, TOTUS deu um sinal de compra, aqui não foi. Deu um sinal de compra, aqui não foi. Agora, um novo sinal de compra, né? Vamos ver se o ativo evolui. Falando detalhadamente aqui como vocês podem ver embaixo, pelo OBV, pessoal, nós temos já uma linha de tendência de baixa dentro do OBV, tá? Então temos aí um cenário talvez não dos mais animadores aí para TOTUS, tá? Mas o setor mostra bastante força, então vale a pena para quem gosta nesse momento observar TOTUS. Eu não vejo nesse momento ponto de entrada.
Se fosse ver alguma coisa para as próximas semanas, eu preferia muito mais a própria Localweb, né? Localweb que foi responsável pelo principal trade até o momento do ano, né, pessoal? A gente pegando uma grande valorização no ativo. Eu fechei minhas posições neste ponto aqui, que foi lá na mínima dos R$64. E, na verdade, o ponto isso foi aqui que eu fechei a minha posição, tá correto. O ativo fez mais 2 semanas de correção e agora fez uma alta de 16,62%, né? Colocando um baita de um gosto amargo nessa posição desfeita aqui, né? Mas o mercado é assim, não temos muito o que fazer, né? Só tem um jeito para evitar isso, que é não operar, tá? Só tem um jeito para evitar isso, que é não operar. Então, faz parte, né, pessoal? Mas eu vejo bastante positivo aí a própria Localweb, principalmente se ela romper aí os R$ 78,43. O problema é a grande volatilidade, né? Se nós pegarmos desse ponto até o fundo, teríamos aí um fundo de 22%, né? Então aí uma posição bem desconfortável para esse tipo de ativo, mas olhando para o passado, é um ativo que vem uma evolução muito forte, 200% de alta desde aquele rompimento até aqui. Então vale a pena ficar de olho em Localweb, tá? Vocês pediram para falar de Fleury. Fleury é um gráfico que vem, podemos falar, difícil, né, pessoal? Difícil. Bem difícil, né? Bem difícil. É um gráfico espinhoso, né? Com sombras para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo. Não vejo nada demais em Fleury nesse momento, não, tá? Ficaria até longe de Fleury nesse momento. A Ambev que vem se recuperando, né? Buscando esta linha de referência deste canal que nós já desenhamos há bastante tempo. Vamos ver como o ativo se comporta com esse ponto aqui, tá? Cogna, até essa semana gerou um novo setup de venda, tá? Esta barra de 9% seria uma venda em Cogna, tá? Cogna que eu vendi e surfei parte dessa movimentação de queda, teríamos agora um novo ponto de venda em Cogna, tá? Para quem se inspira aí no papel. O problema é que aqui a gente tem o quê? Sinceramente falando com vocês, pessoal, nós temos o quê? Nós teremos um ponto de um stop de 15% para uma valorização, um ponto aí de risco-retorno de 20%. Então, não me anima muito neste momento uma venda incógnita. Tem coisa melhor no mercado, tá? IRB, faz tempo que eu não olho o IRB. Nossa, a IRB chama atenção o OBV dela, né? Olha como o volume vem se acumulando, mesmo com o mercado ainda aqui corrigindo, tá? Mas IRB nesse momento também não vejo muita coisa a ser feita não, tá? O gráfico tá bem difícil. Bem difícil de ser operado nesta situação, falando em IRB. Sul América, também outro ativo que o mercado foi embora e deixou ela, né? Sul América sofrendo bastante neste momento. Eu vi até uma venda caso o mercado perdesse aqui os R$38, mas não aconteceu. Também não vejo nada demais em Sul América neste momento, não. Raia Drogasil, que nós falamos bastante, né? Eu falava para vocês que Raia Drogasil não via como um dos ativos mais fortes do mercado nesse momento. Houve até o rompimento aqui que veio como um rompimento falso, né? Então o mercado não conseguindo romper essa zona aqui. E neste momento também eu não vejo nada demais para ser feito em Raia Drogasil, tá, pessoal? Próximo que vocês pediram aí é a Gafisa. Gafisa, provavelmente quem pediu deve ter pedido por causa lá do grupo do Telegram, né? Cara, Gafisa, se eu for falar para vocês, vamos falar que eu sou louco, mas Gafisa talvez seja um dos principais ativos para o ano que vem, tá? Se o mercado continuar a subir, Gafisa me chama muito a atenção. Pode até parecer louco, mas este gráfico de Gafisa tá muito bacana, galera. Tá muito bacana. Principalmente porque, se nós pegarmos aqui ao acúmulo que o mercado vem fazendo desse ativo nos últimos meses, tá? Pelo OBV, nós temos também, eu tinha feito aqui uma linha, acho que era essa aqui lá no grupo do Telegram, que o mercado vem respeitando, né? Aqui, que o problema é que nesse momento o ativo está numa longa tendência de baixa, né? Longuíssima tendência de baixa ainda, então fica difícil apostar em qualquer coisa nesse momento em Gafisa, mas cara,
O ideal é o quê? O ideal é o quê? Eu ficaria atento em Gafisa se ela passar desse ponto aqui, ó, dos R$ 6,48. Tá? Se o ativo conseguir voltar aqui, passando para cima da média de 50 períodos, subindo mais de 30% desse ponto atual, eu vejo aí como se concretizando este ponto de acumulação que o mercado vem desenhando em Gafisa, tá? Então vale a pena observar Gafisa, principalmente para o ano que vem, tá? Amazon, a gente até comentou lá no começo do vídeo, a Amazon lateralizada, né, desde também lá de junho, parece muito com o gráfico de Via Varejo, né? Via Varejo e Amazon, bem parecido nessa consolidação. A Amazon, para quem gosta, cara, para quem gosta de análise técnica, tem até um setup doido, na verdade um padrão doido aqui, ó, depois de até beber alguma coisa ou fumar umas ervas aqui, o sujeito consegue ver isso aqui, ó. Para quem gosta, isso daqui poderia ser encarado como... Aqui eu vou estar tudo errado, né? Então deixa eu abaixar mais para cá. Olhem lá, pessoal. Nós teríamos o quê? O famoso diamante, né? Um diamante torto, meio estranho, né? Mas seria um diamante, né? Um diamante aí feito por uma criança de 2 anos, né? Mas um diamante, tá? Ou o famoso padrão cabeça de passarinho, né? Seria aqui um ponto... o rompimento dessa região, tá? Seria um ponto interessante para quem gosta de um padrão exótico como este, tá? Mas sim, seria aqui um padrão altista, tá? Em Amazon. O famoso diamante, tá? Padrão que se você vai procurar no mercado, você não acha 5 desse nos últimos 5 anos, tá? Padrão que não é padrão. Mas sim, a Amazon interessante, consolidada aqui. Aguardar o rompimento lá dos $3.400 em Amazon para fazer alguma coisa. Vocês pediram também a Odontoprev, cara. Odontoprev também é outro gráfico de lascar, né? Outro gráfico dificílimo de operar, né? Odontoprev muito errático, vai para cima, vai para baixo, deixa a sombra superior, volta, sombra inferior e volta. Não é um tipo do ativo que me anima não, tá? Não é o tipo de ativo que me anima para trade. Marisa, pô, Marisa era um ativo que eu tava pensando em vender. O problema de Marisa é a própria liquidez do ativo, que é bem baixa, tá? Mas Marisa aqui, principalmente se perder aqui esta região que eu vejo aqui dos 6,67, cara, dá um trade de venda assim em Marisa. Pague menos, para não falar que todos os ativos que fizeram IPO recentemente estão bombando, tem a Pague Menos, né? Pague Menos abriu o IPO em 9,15, temos aí uma queda de 7%, né? Então, ativo aí em uma tendência de baixa, pouco tempo de avaliação, não vejo nada a fazer nesse momento. Aqui vamos falar de Burger King, né? Burger King Brasil, também é outro ativo bem zoado, né, de operar, principalmente para quem busca compra, né? Longuíssima tendência de baixa, mesmo após o crash o ativo não se recupera, tá de lado, para ser bem sincero com vocês, a todo esse período aqui, desde lá de junho também, tá? Desde junho de lado, numa tendência de baixa. Não vejo nada de muito animador, não. E aqui o penúltimo ativo é a BRDT, Petrobras Distribuidora, né? Essa semana passa para cima da média de 50 períodos, tentando aí buscar os seus topos, né, históricos, né? Esse movimento aqui de rompimento da média eu gosto bastante. Seria o ideal o ativo subir por mais 1 a 2 semanas, corrigir aqui, e nós buscaríamos uma compra nesta volta aqui do mercado. É um padrão que eu gosto, mas que eu não utilizo no meu setup, mas sim, é um padrão bem legal, principalmente para ativos que estão saindo de uma longa tendência de baixa para uma reversão, para uma tendência de alta. Bacana, pessoal? E o último ativo pedido por vocês foi a Also, né? Allianz. Shoppings, né? Shopping que vem sendo judiados aí, né? Apesar de muita gente estar apostando nesse case de shoppings para o ano que vem, shoppings, né? Não vejo nada nesse momento, tá? Também mais um ativo de lado aí há bastante tempo, tá? Não vejo nada em Allianz neste momento. O ABV não dá nenhum sinal, tá? Sinal relevante. Neste momento aqui, então é isso, pessoal. Ficamos por aqui. Este foi o nosso último Papo de Position do ano. Eu espero de coração que vocês tenham aí um Feliz Natal com a família de vocês, muita paz, muita saúde e muitos trades positivos aí para o final do ano de vocês, tá?
Um forte abraço, lembrando que tem mais 2 vídeos esse ano ainda aqui no canal e nos vemos no nosso Papo de Position no ano que vem. Um forte abraço e até mais!